Deixa eu dar uma estabilizada aqui, eu já acompanho aqui. Vamos lá. Boa noite a todas e a todos. A gente tô esperando estabilizar um pouquinho aqui os números do pessoal que está ingressando. É um prazer recebê-las e recebê-los, né, para um evento da OAB Campinas, e ainda mais gratificante, né, porque é um evento realizado por duas comissões temáticas. Eu sempre faço a minha fala inicial nesse sentido do agradecimento às comissões temáticas, porque eu acho que a gente consegue realizar tanta coisa, né, a partir das comissões temáticas que trazem temas, recortes, né, do direito, e eu acho que unindo essas forças, nós estamos em número de 75 comissões, né, estamos alcançando aí já o ingresso das 2.500 pessoas que já participavam, já para ampliar esse número. Então, para nós é motivo realmente de grande alegria poder realizar tantas coisas assim como a gente realiza, né? Eu agradeço especial pelo evento de hoje a Comissão de Estudos em Compliance, a Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos, pela realização, eu acho que tema importantíssimo, né? Aliás, as duas comissões sempre trazem, como são pessoas envolvidas, né, realmente com a área, então sempre trazem debates importantes, atuais. Então, faço esse agradecimento aqui em nome da Daniela, da Cristiane, do Eric e também da Paula por essa realização. Agradecer a todos os nossos colaboradores, né? Então, estão aqui nos acompanhando, a Miriam, a Valéria, também por esse apoio, senão a gente também não conseguiria realizar, né, o evento com essa maestria. E agradecer também a todos que se dispõem a vir aqui, a falar para a gente, a compartilhar o conhecimento. Já conheci aqui a Kátia, viu, Kátia? Agradecer imensamente a oportunidade de recebê-la e desejar a todas e a todos um excelente evento que eu tenho certeza que vai ser. E passo geralmente no início para falar as boas-vindas a vocês. Não consigo acompanhar sempre, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Obrigada, Luciana. Nós que gostaríamos de agradecer todo o apoio que a OAB Campinas tem conferido às nossas comissões, às nossas iniciativas, na sua pessoa, na pessoa do Paulo e de toda a diretoria. Fico muito honrada em estar mais uma vez à frente da comissão de compliance. E hoje, num dia muito especial, iniciamos o nosso primeiro evento online desse ano e dessa gestão, já em parceria, né? Já tivemos um presencial, mas esse online em parceria com a Comissão de Apoio aos Departamentos Jurídicos. Eu sou Daniela Dorian, presidente da comissão, e junto com Paula Bichuete, para quem não nos conhece, estamos à frente dessa comissão e que tem muita sinergia com a comissão de apoio a departamentos jurídicos. Então, Cristiane, Pierre e desculpa se eu falei Pierre, Pierre, né? Tá certo. Uhum. Eric Rocha, muito obrigada por aceitar o convite de fazermos esse evento em conjunto, e eu tenho certeza que vai ser um evento muito interessante, muito produtivo. A nossa, já fizemos aí um warm-up prévio, e ele foi muito bom. Agradeço a Kátia, né, a participação e a todos que estão aqui com a gente. Vou passar a palavra para a Cristiane, ela vai proferir algumas palavras para se apresentar também para a comissão,
né, de estudos em compliance, assim como eu o fiz agora. Cristiane, por favor. Obrigada, Dani. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Dani, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui representando a Comissão de Apoio a Departamento Jurídico, sou a presidente dessa comissão. Junto comigo temos o Eric Rocha, que é o vice-presidente da comissão. Nós estamos extremamente engajados para esse evento. A gente está muito agradecido pelo convite. Eu sou gestora jurídica, tenho mais de 15 anos de atuação em departamentos jurídicos. Achei o tema extremamente interessante, muito relacionado com tudo que já vivenciei, com certeza aquilo que o Eric já vivenciou, aquilo que muitos de vocês aqui também já vivenciaram e vivenciam. Aproveitem esse momento para que vocês possam explorar, né, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. O tema está muito interessante. Nós já fizemos uma prévia, já a Dani e a Kátia fizeram um briefing já daquilo que será apresentado, e com certeza vai ser de grande proveito. Vocês vão levar isso, tenho certeza, para o resto da vida de vocês. A Kátia é uma professora, ela é espetacular, é referência no assunto, e tenho certeza que será uma noite incrível. Vocês nem vão ver o tempo passar, porque na reunião que nós fizemos, estava tão gostosa a conversa. Realmente, gente, para quem trabalha em corporação, você pode ou não trabalhar em departamento jurídico, pode ou não trabalhar numa área de compliance, de integridade. O tema ele vai estar sim relacionado ao seu dia a dia, você vai levar isso para a sua carreira. Aproveitem. Eric, fique à vontade, por gentileza. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigado, Cris. Obrigado, Dani. Também dou boa noite aqui para a Kátia, para a Luciana, para a nossa presidente, a Luciana. Para a gente que é daqui da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos, é uma honra participar desse evento, até porque a gente sabe o quanto que o compliance cada vez mais faz parte das atividades jurídicas, né? Apesar de que existe toda aquela teoria de que são setores separados, a gente vê que na prática das organizações, muitas vezes a gente acumula essas funções e é obrigado a lidar de uma forma mais ampla ou não com questões de compliance no nosso dia a dia. Então, para o advogado que está num escritório ou para o advogado que está em um departamento jurídico, ter pelo menos uma noção básica de compliance e especialmente sobre o reporte de irregularidades via canal de denúncia, por exemplo, é uma necessidade da vez, né, dentro do ambiente jurídico. Queria aproveitar, Cris, reforçar o que você disse e convidar, né, para quem faz parte de um departamento jurídico, para se inscrever na nossa comissão lá no site da OAB, oabcampinas.com.br, tem a possibilidade de você se inscrever e participar tanto dos nossos eventos, dos nossos encontros. A gente está querendo criar aqui um ambiente muito importante de troca de ideias e de apoio mútuo para as pessoas que também estão nos departamentos jurídicos, não só os colegas que estão no escritório, que fazem isso naturalmente, mas criar essa coletividade. Hoje tem vários grupos surgindo e a OAB Campinas faz o seu papel ao promover essa união dos advogados corporativos, internos, enfim. Mas então queria mais uma vez também, em nome da comissão, junto com o que a Cris falou, agradecer o convite e já me desculpe que eu não vou poder ficar aqui o tempo todo, né? Mas já escutei, já participei da reunião prévia e tenho certeza que o que a Kátia vai falar aqui é muito brilhante e certeza que vai prender a atenção de vocês até o final. Obrigado, passo de novo a palavra da Dani aí para dar início ao evento. Boa noite a todos. Tá ótimo. Bom, eu vou começar, deixa eu ver quem está aqui. Vou dar a palavra, antes da gente passar a palavra para a Kátia, vou cumprimentar também os membros da nossa comissão que estão aqui. O Tiago Vaz, que está participando dos Estados Unidos e é secretário da nossa comissão nessa atual gestão. Obrigada pela sua presença, Tiago, e aos demais membros que estão aqui com a gente, e saudar, né, todos os membros da Comissão de Apoio aos Departamentos Jurídicos. Dito isso, eu vou apresentar a Kátia. A Kátia, ela também já foi da OAB, ela está em São Paulo, né, mas ela é altamente atuante na OAB, já foi presidente da Comissão
de departamentos jurídicos da OAB Pinheiros e é head de jurídico e compliance atualmente, e está aqui hoje, aceitou o nosso convite muito gentilmente, para trazer um pouco da experiência dela, do conhecimento adquirido, né, por ela nesses muitos anos que ela tem atuado em jurídico e compliance, para falar um pouco sobre esse assunto que é tão relevante para ambas as comissões, né? Que é o reporte de irregularidades e desvios de conduta dentro das empresas. Também queria, aproveitando que a Paula Bichuete entrou, Paula, também vou passar a palavra para você, da Kátia entrar, proferir umas palavras aqui para nossa audiência. Por gentileza, Paula. Bom, boa noite. Antes de mais nada, quero agradecer aí o prestígio, né? Quero agradecer o espaço aí que a doutora Luciana, que a Daniela tem trazido para a gente, para essas discussões de uns temas que são bastante desafiadores, aos palestrantes que aceitaram para esse momento fazerem parte dessa discussão, e aos quase 40 atendentes, né? Que coisa linda isso! A gente poder ampliar mais as discussões sobre esse tipo de situação que acontece na vida cotidiana, mas a gente vê refletido mais dentro das empresas que têm processos e canais para que tudo isso ocorra. Então, um ótimo evento a todos. A palavra principal não é minha, e sim dos palestrantes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você está no mudo, Dani? Kátia, eu vou passar a palavra para você. Não sei se você vai compartilhar algum material. Você fica à vontade, eu vou te dar acesso. Deixa eu ver se eu tenho como te dar acesso para compartilhar. Eu acho que já tem, né? Já tem. Já tem acesso, tá bom. Paula, também fica à vontade aí para você conduzir os trabalhos com a Kátia, tá bom? Eu vou ficar só assistindo. Obrigada, Daniela, pelo convite. Primeiramente, Luciana, obrigada por propiciar esse espaço para nós, né, discutirmos. Eu sempre falo que a OAB ela está muito próxima ao advogado e também para o advogado de empresa. Então, é um momento rico que a gente pode fazer um benchmark verdadeiro, com muita qualidade, muito conhecimento técnico, né? Agradeço ao convite da Paula, da Daniela, para a gente fazer essa troca, né? Que eu acredito muito nessa relação que a gente vai construir hoje, na Cristiane e no Eric por aceitarem também estarem aqui com a gente, e também a todos os participantes que estão cedendo o seu tempo, que é nosso bem mais valioso, estão cedendo o tempo deles depois de uma jornada de trabalho, um período da noite, estão aqui para nos prestigiando. Queria também agradecê-los. E hoje eu tenho uma apresentação, vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho da minha experiência, vou falar quem eu sou, mas vou falar as minhas percepções sobre a minha experiência. Hoje eu trabalho numa empresa, mas em nenhum momento vou trazer posições da empresa ao qual trabalho, né? Então eu não vou falar em nome da empresa, e sim em nome da Kátia, pessoa física, né? Então, de quem já estudou, já teve alguns casos práticos, e a gente vai fazer um debate. Eu vou ter uma apresentação, ela vai seguir de mestre, mas a gente vai parando a apresentação para entrar nessa troca, que é nesse momento que a gente vai conseguir trazer pontos importantes e fixar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, minha sugestão, mandar no chat. Depois, no final, nós lemos e, dando tempo, a gente responde, senão a gente volta com vocês, a gente faz um bate-bola, faz umas respostas e depois compartilha com todos. Tudo bem? Deixa eu seguir aqui apresentando. Vocês me avisam, por gentileza, se já estão vendo a apresentação. Conseguem enxergar? Kátia, estamos enxergando, ele ainda não está no modo de apresentação. Deixa eu
ver se eu já consigo voltar aqui e apresentar de novo. Isso, acho que agora vai ver se agora deu certo. Agora sim. Ah, então tá bom. Vou me apresentar. Sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial, tenho um MBA em Business Law, e, além disso, algumas especializações em Planejamento Tributário pelo IBET, tenho especialização em Direito Sanitário, formação em Compliance Officer e DPO, né? Atualmente, eu estou como Head Jurídico, Compliance e Recursos Humanos, numa multinacional mexicana farmacêutica. Então, assim, vocês veem que no dia a dia sempre tem algo novo, nada é estático, né? Então, a gente vem aqui. Hoje que a gente vai falar um pouquinho para ter um norte. O Código de Conduta, os canais internos, trazendo um pouquinho do canal de denúncias, treinamentos, gerenciamento de problemas, a parte de investigações internas, tratamento de denúncias e planos de ação. Eu vou apresentar o slide, paro de partilhar, a gente faz algumas trocas e vamos voltando. O que a gente fala quando a gente traz de programa de compliance? O que é importante a gente ter? Um código de conduta que represente a empresa, represente o DNA, represente o perfil dessa empresa. E o que se espera, né, dos empregados, dos prestadores, da liderança, e são as questões éticas. Então, ele orienta. E quando você tem uma decisão difícil, o que fazer nessa situação? No código de conduta vai estar escrito o que nós falamos muito. Por exemplo, brindes de final de ano, o que pode e o que não pode. No código de conduta, lá vai dizer, posso aceitar brinde no final de ano? O que está permitido, o que não está? O que é importante? Que esse código de conduta ele seja uniforme, ele seja aplicável a todos os colaboradores. Não pode haver discriminação. O diretor não se aplica isso, só ao analista. Ele vai ter que estar acessível, divulgado, em linguagem não jurídica, não em linguagem fábrica, quando é indústria, que ele consiga visualizar isso, ele consiga entender. Porque quando você tem funcionários administrativos, concurso superior, é muito simples você pegar e fazer uma apresentação de compliance, colocar um código gigante com palavras técnicas. Mas como você tem que ser uniforme, você tem que dar o acesso a todos, o teu código de conduta ele tem que facilitar ao acesso também a quem é um operador de máquina, a quem trabalha numa expedição, quem trabalha num armazém. Então, todos da companhia têm que ter esse fácil acesso. Dani, Cris, Paula, se vocês quiserem, a gente vai fazendo já as trocas, tá? Se vocês quiserem interrompendo. Então, é um ponto importante que nós temos, né? Que todo esse código seja fácil, de fácil acesso. O que a gente precisa também ter? Não basta só ter um código. Você tem que ter um canal para esse reporte. É importante que a liderança esteja apta para aceitar, para ouvir os colaboradores, tenha um RH parceiro que possa ser um canal, o jurídico e a área de compliance. Né? Então, assim, numa empresa que eu trabalhei, uma das denúncias era uma empresa que existiam salas para os heads de área, então uma denúncia chegou por carta escrita e colocaram embaixo da minha porta. Né? Então, assim, é uma forma de um canal. A pessoa não se sentiu confortável em seguir pelo canal de denúncia, ela entendeu que esse era um canal, então ele tem que ter acesso. Né? Quando a gente fala também em um canal de denúncia externo, independente, que é o quê? Hoje no mercado nós temos diversas consultorias, diversas empresas que elas têm toda uma formalização, um 0800, e a empresa apelida do nome que tem a relação com o código de conduta, que vai estar disponível no idioma, principalmente para multinacionais. Então, se você tem colaborador nos Estados Unidos, vai ser inglês,
no Brasil vai ser em português, se tem na França é em francês, então na Argentina vai ser em espanhol, que vai ser uma forma que ele consiga se comunicar, relatar a denúncia e que seja entabulada, seja dado o tratamento adequado, né? Então, assim, um canal ético é um sinal que a empresa está comprometida em ouvir o colaborador, ouvir o terceiro, ouvir o prestador, porque muitas vezes você pode ter um colaborador na empresa que está praticando alguma fraude. E o prestador de serviço, né, ele vê isso, ele pode relatar por esse canal de denúncia. Então, a gente começa a ver como que é amplo a abertura de canais, né? E não basta, mais uma vez, a compliance é sempre assim, não basta. Você tem que sempre ter um algo mais, que é, não basta ter o seu código de conduta, não basta você ter o seu canal, você tem que comunicar esse canal, né? Então, o que nós falamos sempre, que funciona muito bem, é ter um aviso. Em todas as áreas de grande circulação, olha, se você tem uma denúncia, relate. Está aqui o telefone disponível para você. Pode falar com o seu gestor. Muitas vezes, um assédio de um gestor, ele não vai para o gestor. Muitas vezes, ele não quer se identificar. Então, é muito importante justamente isso, que esteja de fácil acesso para todos os colaboradores da companhia. Vamos lá. Quando eu falo de canal interno, é importante a gente trazer um pouquinho o canal de denúncias. Por que ele é tão importante, o canal? E assim, e às vezes a pessoa não quer mesmo chegar a falar com o gestor, com o RH, porque ele tem vergonha. Principalmente nos casos de assédio sexual, é a vergonha de denunciar. Porque sempre a gente fala assim, que seja imputada a ele que sofreu, mas a mulher recebeu, foi assediada porque ela estava de saia curta, de blusa decotada. A gente tem muito a vergonha nesses casos. Então, um canal de denúncia garante a confidencialidade, a imparcialidade, aceita o anonimato. Então, tem um campo. Você quer se identificar? Escreve seu nome, seu e-mail, que é muito importante, muitas vezes, para que a gente possa dar o retorno, né? Mas, às vezes, a gente não sabe o que ela está passando, então ela prefere seguir de forma anônima. E o canal de denúncias, ela gera confiança e segurança para o denunciante. Nós temos realmente várias empresas que elas são testadas e elas não fornecem, né? Então, por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, na empresa anterior, eram empresas renomadas que elas não identificam. Se coloca anônimo, não vai aparecer o IP da máquina, não vai ser rastreado. Então, é isso que é importante que fique muito claro, né? A gente tem que... O nosso papel como compliance é sempre deixar muito claro esses itens, né? Que existe essa transparência e essa confidencialidade para evitar uma retaliação, né? Então, assim, a caça-bruxa, muitas vezes tem aquela, não, se eu denunciar vai ter uma caça às bruxas. Então, é importante que a gente tenha. Meninas, fiquem à vontade para me interromper. Qualquer Fica coisa. tranquila, Kátia. Tranquilo, Kátia, pode seguir. Então tá ótimo. Então, o que nós vemos aqui? Quando a gente... Quando a gente fala, a empresa vai começar o programa, né, de compliance. Então, a gente já tem um canal de denúncia, já tem o nosso código de conduta, é treinar. E por que a gente vai treinar? Porque a gente vai explicar sobre a cultura da empresa, o que é prática aceitável, o que não é. A gente tem uma situação que a gente vai fazer detalhado para cada público. Como eu disse, a gente tem algumas situações específicas, então eu tenho a minha fábrica, a minha equipe de manutenção, eu vou explicar para eles na linguagem que eles compreendam, né? Então, assim, eu vou engajar as pessoas e toda vez que você faz um treinamento de compliance, aumentam suas denúncias e as pessoas te procuram para consultar.
Então, isso vai reduzindo riscos de má conduta e até mesmo reorientando por falta de conhecimento. Ah, mas como que eu posso fazer? Pode ser presencial, pode ser online. No onboarding do colaborador é muito importante, porque ele entrou na empresa, você já fala, temos um código de conduta. As nossas práticas adotadas são essas. E não esqueçam que é necessário lista de presença. Treinou, tem a confirmação do treinamento. E você tem vários temas. Você pode falar sobre o código de conduta, você pode trazer parceiros de fora, colegas de profissão, falar sobre assédio, conflito de interesse, corrupção, uso de dados. Então, assim, muito próximo ao final de ano é a época ideal para falar de conflito de interesse, falar de presente, porque alguns parceiros, você está num bid, chega lá com um ingresso para um curso, mas assim, é pré-extensivo para toda a equipe, você explicar, olha, o parceiro, porque às vezes o colaborador, ele não consegue ver a dimensão, e os nossos olhos acabam sendo mais de águia, né? Então a gente vê, olha, tem uma maldade ali, ele está dando uma agenda para todos os colaboradores da área de compra? Perfeito. Não, ele quer convidar vai dar um vinho especial mais caro só para um colaborador que está cuidando daquele bid. Então, são esses temas que a gente esclarece, sempre esclarecendo os colaboradores, né? E não é uma questão de punir, é esclarecer. Num dos treinamentos que eu fiz numa época, um colaborador depois veio me perguntar, falou, olha, a gente tem uma empresa que faz a terceirizada de limpeza, e ele deixa aqui um VAP. E eu sou muito amigo dele. E eu pedi para levar o VAP para minha casa. E toda vez que eu tenho que limpar o quintal com cloro, ele empresta essa VAP. E aí eu expliquei para ele, falei, olha, tem uma questão aqui que é um conflito de interesse. E se o VAP quebrar na sua mão no final de semana, como que vai funcionar? Qual que é a responsabilidade? Então, assim, a minha orientação é que se você quer pedir para ele, né? Então, assim, aí entra, como que a gente age nessa forma? Se eu falar, estou vetando, quando você começa a implantar o programa de compliance, você vai construir a cultura. Muitas vezes você não pode virar e falar assim, não leve o VAP para sua casa. E foi isso que eu fiz. Eu falei, não, a gente precisa assinar um termo que a empresa é isenta disso, você está fazendo com a empresa XPTO de limpeza, você se responsabiliza e a empresa não está envolvida. E ele vai ceder e emprestar outro maquinário que não é da empresa. Então, quando você implementa, então você vem com muitas coisas, o que pode, o que não pode, e você flexibiliza um pouco. Então, como que você começa com a implementação de um código, né? Porque numa empresa eu implementei a linha, né? O programa de compliance inteiro, a gente teve a linha de denúncia. Então, era uma situação que não tinha nada. Você não vai sair para um critério muito regulado, que não pode nada. Você vai adaptando e vai instruindo as pessoas. Né? Então, assim, você vai instruindo os colaboradores, apontando os riscos, e é na conversa mesmo. Então, assim, eu vou falando e vou voltando com a apresentação com vocês. Você vai instruindo. E os treinamentos de compliance, eles devem acontecer com frequência. Não é no onboarding eu fiz o treinamento, assinou. Não. É aquele refresh que nós fazemos, né? Então, ao longo da jornada do colaborador, a gente faz um bate-papo. Muitas empresas têm o dia do compliance, então faz algumas ações, respondem. A gente tem alguns sites engraçados que é a Compliciane, né? E ela é engraçada, fala algumas coisas. Então, eu lembro que uma vez, numa apresentação, eu usei o vídeo dela para ficar mais lúdico, né? Porque às vezes a gente tem uma linguagem muito séria. E as pessoas param, né? Ai, a Kátia vai falar. Que medo, o que vem aí? Vem bomba. Não, e a gente traz algumas coisas mais lúdicas, que era brincadeira de, o prestador combinou para ir no final de semana na casa dele. Pode ou não pode? Ai, pode ir num show? Pode ir nisso? Então, você vai trazendo nos treinamentos de compliance umas pitadas de humor,
Por quê? Porque fixa mais. Eles acabam assimilando mais a cultura da empresa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que eu falo de red flag? Porque quem está cuidando de compliance precisa sempre ter alguns sinais de alertas, né? Então, assim, o que é importante? É ouvir, observar, tá sempre alinhado com o jurídico. Por quê? Imagina uma área que começa a pedir muito contrato. Olha, é urgente, posso fechar aqui? Estou com urgência, A gente tem um prazo de SLA no jurídico para análise de contratos. Quando você começa a observar comportamentos recorrentes de urgência, necessidade, sem seguir fluxo, é um sinal de red flag. Então, por que a gente sempre eu vou linkar com o slide anterior. Por que é importante também treinar as outras áreas, as lideranças, para que elas sejam neutras e consigam também puxar esses fios da meada. Eu tive uma situação justamente, eram contratos urgentes, emergenciais, valores, e aí você começa a pegar e falar assim, deixa eu falar com tal área, será que está alinhado? Como que está a postura da tal área? Porque eu estou vendo muita coisa urgente, muita emergência, os valores são altos, né? Eu vejo que ela está ajudando o marketing com um contrato aqui, ela está querendo ajudar essa área, não é do escopo dela fechar esse contrato, mas ela é bem proativa. Você ouve essa área, você ouve uma área de trade, você ouve e você começa a juntar, né? Então o papel do compliance officer também é esse, é pegar esses fiozinhos e aí nessas condutas fora do padrão, quem puxa muito tem que levantar um pouco mais. É muito importante a gente também ter esse feeling. E muitas vezes, como nesse caso que eu trouxe de exemplo, a gente conseguiu, em parceria com áreas, segurar pagamentos que era um pagamento fraudulento. Né? Então, de contrato urgente, a gente acabou fazendo uma investigação, indo no local da compra de material promocional e não tinha lastro, né? Era uma empresa fundo de quintal. Então, assim, a gente acaba tendo que se reunir vários fatos e organizando e amarrando esses fatos, né? Para conseguir. Mas é importante ver os riscos futuros. E eu acabei entrando um pouquinho de investigação. Quando nós fazemos uma investigação, a condução tem que ser discrição, ninguém precisa ficar sabendo. Isenção, nós temos que ter uma metodologia de trabalho, não sair colocando os pés pelas mãos. Qual que é a isenção que eu falo? Nós nunca podemos atribuir uma conduta a alguém sem ter provas. Então, num caso de assédio, sem provas, você não pode dizer que ele é um assediador. Num caso de roubo, de uma situação de eventual de roubo, você não pode falar ele está roubando sem ter evidência, sem ter provas. E alguns temas, por exemplo, sempre quando eu tenho casos de assédio, a gente sempre fica mobilizada, né? Principalmente por ser mulher, por entender toda a dinâmica da situação, mas a gente tem que tentar o máximo possível ser isenta e ver os fatos, né? Receber, fazer a triagem, a investigação e a conclusão. Então, fatos e dados, né? Não podemos agir precipitadamente, nem tampouco atribuir condutas, definir a pessoa, julgá-la, né? Então, assim, é essencial proteger todas as partes. E quando você faz entrevistas, você ter discrição, não elencar, abrir o tipo é um caso de assédio que foi fulano, foi beltrano, não. Olha, eu queria conversar com você sobre alguns pontos. Você sempre na presença de alguém, fazendo esse depoimento, a pessoa assinando,
tendo essas evidências das entrevistas imparciais. Me fale sobre isso. Você viu? O que você viu? Ah, eu ouvi dizer. Não, não. Mas o que você presenciou? Você acompanhou? Você tem alguma prova? Tem alguma mensagem de WhatsApp? Tem algum documento formal? O que você traz de evidência? E você relatando essas entrevistas para conseguir um dossiê, que é justamente isso. Nas investigações internas, você forma um dossiê imparcial, sem dizer eu concluo isso, eu acho isso. Não. Olha, com base nessa ligação, na ligação desse, nessa prova, você faz um dossiê formal com as evidências para concluir. Muitas vezes, existem, principalmente casos de assédio, porque eu falo que assédio sexual, muitas vezes até é mais fácil, porque o agressor ele envia, principalmente nudes, palavras, então sempre tem algumas provas. E o assédio moral, ele é muito mais difícil. Por quê? Quando existe o assédio moral, a pessoa é muito mais, não diria safa, mas a pessoa acaba não fazendo muitas provas contra ele, então é muito mais difícil. E muitas vezes a empresa adota a postura de desligar, não por justa causa, por não ter tantas evidências, mas tomar uma providência. Né? Então, assim, eu tenho recorrência sobre essa conduta de assédio, mas eu não tenho uma prova formal, tenho uns depoimentos um pouco, mas eu não tenho e-mails, eu não tenho gravação. Então, a empresa faz a opção do desligamento, tendo em vista não ao que você chegou de prova no dossiê e como recomendação do compliance. Deixa eu voltar aqui nessa parte. E o que a gente tem como tratamento de denúncia e planos de ações? A gente teve a denúncia, teve a investigação. O que vai ser? O que a gente tem aqui, né? Na verdade, sanções administrativas, contratuais, disciplinares, de acordo com o caso, de acordo com a denúncia. Né? Então, as investigações, quando você termina a investigação, a consequência tem que ser proporcional à conduta. Muitas situações têm um plano de ação para corrigir falha sistêmica e previne a reincidência. Um caso que eu trago de canal de denúncia, assim, uma vez a gente teve uma denúncia falando, olha, no refeitório da empresa, quem é operador da fábrica recebe uma proteína menor. E nós vemos que quando chega alguém de cargo mais alto, um diretor, para almoçar, a própria pessoa da cozinha fala assim: ai, tá pequenininho esse bife. E era assim a denúncia: tá pequenininho esse bife, você pode dar um bife maior? Você quer um bife maior? Porque tá tão pequeno. Então, tá, assim, a pessoa da própria que servia que oferecia. E para nós chegou essa denúncia, né? Então, assim, o que a gente foi fazer? A investigação. Qual que é a gramatura da carne da pessoa? A gente consegue fazer um plano de ação? Vamos melhorar para a experiência do colaborador uma gramatura maior? Beleza. Então, é um ponto que a gente conseguiu tratar. E agora, vamos conversar com o pessoal terceirizado da empresa que presta o serviço de alimentação. Ela não pode fazer isso, ela tem que tratar todo mundo igual. É aquilo de prestador, né, que a gente chama, né? O que a gente consegue fazer com os nossos prestadores? Gente, tem que tratamento igual, independente do cargo. E também vamos lá com a nossa alta liderança falar, né? Olha, você não pode aceitar. Você tem que dar o exemplo. Então, assim, é um exemplo simples que eu trago, mas de como tem implicação e como o colaborador se sente preterido por algo que é uma conduta que está fazendo uma desigualdade. O compliance também é isso, é identificarmos falhas na nossa operação, criarmos planos de ação para evitar que um colaborador se sinta em diferente patamar do que o outro, porque independente da atividade, todos devem receber o mesmo tratamento. E é isso que nós vamos
sempre buscar, né? Então, sempre a gente busca esse equilíbrio junto com os colaboradores. O que eu tenho aqui? Kátia, se você me permitir, é importante a gente salientar que o canal de denúncias ele vai investigar diversos tipos de situações, né? Desde fraudes, descumprimento de políticas, descumprimento do código de ética, questões de favorecimento, conflito de interesses, e principalmente violações legais, né? Então, você vê o tamanho da abrangência disso. E a depender da empresa, algumas empresas elas vão direcionar, dependendo do tipo de denúncia, para áreas correlatas que possam também auxiliar nas investigações, nas conclusões, né? O compliance, o jurídico pode contar também com áreas de auditoria, com áreas próprio recursos humanos, eh, e outras áreas que possam contribuir aí para que se alcance esse objetivo maior, né? Que é não só o cumprimento legal, mas uma empresa mais íntegra, né? Mantendo a cultura de integridade. Eu quis trazer isso porque a gente tem uma diversa a quantidade de tipos de denúncias e de relatos e de situações que podem ocorrer dentro do canal de denúncia é enorme e infinita, né? Exato. E assim, quando a gente faz a implementação do canal de denúncia, a primeira coisa é abrir um canalzinho para o RH, que é o seguinte: o que é folha de pagamento, o que é benefício, o que é dúvida sobre jornada trabalhista, jornada laboral, EPI, você vai com o RH. E a gente explica justamente, olha, a gente tem um RH que vai te apoiar em questões específicas desses temas. O canal de denúncias é para outra situação, é para outra abordagem, né? Então a gente tem que deixar muito claro isso e também contar na empresa que os canais estejam abertos. A porta do RH aberta para receber o colaborador e também o canal. E você vê essa amplitude, né? Então, assim, você chega, você recebe denúncia de assédio, você recebe denúncia de tipo de tratamento, de provedores. Então, olha, e muitas vezes até denúncia de um colega para o outro, né? Então, assim, olha, tem tal pessoa está conduzindo um determinado negócio de uma forma distinta do que deveria conduzir. Então, essa é a importância da gente ter essas portas abertas, né? E o compliance realmente ele vai de A a Z da empresa, desde colaborador a provedor, assim, dependendo da empresa que você trabalha, você tem uma ampla gama de fornecedores e de parceiros de negócio. Então, você consegue abranger, por isso que também é importante ter um código de conduta para fornecedores. E que eles possam também ter o canal e relatar. Paula? Não, eu não. Bom, tudo que você colocou aí em pouco tempo foi super didático mesmo, né? Foi assim, uma aula daquilo que deve ser, e dentro disso a gente consegue ver todos os desafios e as dificuldades que a gente tem. E eu acho que se a gente consegue resumir aí um pouco de tudo isso, é atuação constante dos profissionais que estão responsáveis por compliance, para fazer a empresa entender que, na realidade, todo mundo é responsável por compliance, né? E treinamento, incentivo ao uso ao canal de denúncias. A gente tem visto em empresas, não só na que eu estou agora, mas nas outras, 80% das denúncias são temas não afeitos efetivamente à violação de código de ética, de código de conduta. As pessoas encontram ali um canal seguro para falar. E por um lado é positivo, né? Aí a gente direciona, como você mesmo disse, abrir um canal com RH, porque aí dá para direcionar.
Um outro ponto que eu tenho visto ao longo dos meus anos aí trabalhando com compliance é a dificuldade das pessoas manterem a confidencialidade, né? Mesmo assinando um acordo de confidencialidade para não comentar sobre os temas das investigações, esses dias mesmos eu encerrei uma que a pessoa disse: olha, você e a outra pessoa X estão mantendo uma super confidencialidade, mas teve um fulano que comentou com a empresa inteira e está todo mundo sabendo. Então, uma coisa que eu venho percebendo ao longo do tempo é que a gente também precisa ter um lado caloroso e empático ao tratar as denúncias de compliance com as pessoas, porque as outras pessoas não são. Elas, na maioria das vezes, infelizmente, são maldosas ou falam demais sobre aquilo que não tem necessidade. E às vezes a pessoa se sente exposta em excesso e muitas das denúncias nem seguem adiante, porque na investigação, a hora que você busca mais dados e tudo mais, porque aí já virou uma espécie de uma fofoca, ou de quem denunciou, ou de alguém que falou demais, e a gente tem muita dificuldade. É menos que uma pergunta, mas mais uma reflexão e compartilhando com todos os colegas aqui. Nós estamos num público bem grande, né? A dificuldade que a gente tem com que as pessoas sejam se sintam empoderadas para trazer o compliance para o dia a dia, não olhando só para o outro, mas olhando para elas, né? E assim, poxa, eu não gostaria que violassem uma confidencialidade, uma privacidade minha, mas eu estou violando a do outro, porque a pimenta nos olhos dos outros acaba sendo um refresco, né? Então, falando um português bem claro, né? Então, é um desafio constante, e o que eu tenho visto é que treinamento, palestras de indução, temas divertidos, maneiras divertidas de trazer o compliance para dentro da empresa são essenciais para fazer com que as pessoas percebam que aquilo ali é uma coisa viva, que tem seres humanos por trás daquilo, buscando ajudar uns aos outros, né? Enquanto tem outros que acabam usando só para denegrir a imagem de alguém. Quer dizer, é sempre um balanço que a gente vai ter que fazer entre o bom senso e entre a dificuldade das pessoas entenderem o objetivo e a seriedade de um canal. Eu nem chamo mais de canal de denúncia, né? Eu chamo de linha de alerta, porque eu não quero deixar essa história meio vamos denunciar alguém. Alerte sobre um fato, até porque eu não sei como você faz, é até uma pergunta interessante para você e para os colegas. Eu não dou retorno. Nós temos por política na empresa que eu trabalho não darmos retorno sobre as investigações de compliance para ninguém. A gente começa, tem um fluxo e encerra, mas nós não damos retorno no sistema para ninguém, em nenhum sentido. Também não, e é um caso que a gente, que até recentemente a gente estava pontuando isso, não cabe divulgar. Não cabe divulgar, olha, recebemos tantas denúncias de compliance, se resolveu dessa forma, foi aquela situação. O tratamento vai ser dado e a pessoa que denunciou, ela vai saber. Agora, vai rever uma resolução. O compliance ele tem que atuar. Se ele fica com as respostas, parece o seguinte: se eu não responder o que a pessoa quer ouvir, como que fica? Porque muitas vezes tem situações de retaliação, tem situações de até retaliação para um gestor, alguma mudança. Então, quando existe uma mudança de gestão, às vezes, muito isso em fusão de empresas ou aquisição, você vê que esse gestor novo ele é mais
O antigo era amigo da galera, ia para o bar junto, esse daqui não, ele quer saber de resultado. Eu vou denunciá-lo no compliance, não tem fundamento, e você acaba gerando, uma resposta não vai ser aquela. Por exemplo, pode não ser um desligamento, mas sim um plano de ação com o gestor, né? Uma instituição que eu trabalhei, foi uma situação que o gestor teve um plano de ação entre o gestor e o time. Era um gestor novo que tinha assumido. Então, ele fez como se fosse uma escola de liderança. O gestor Kátia, teve é melhor que você repetir a última frase, porque fazer, deu um pouquinho de olha, interferência. É isso como que eu ia dar perguntar, porque feedback, para mim está como dando conversar, uns cortes. porque era uma pessoa de alto Kátia, potencial e a empresa estava acreditando nele, Kátia, mas também Kátia, ajudou a formá-lo e Kátia. explicou para mim que iam ter sessões. Está ouvindo agora? Kátia, não, a última parte sua, para mim, deu uma bela picotada e eu acho que para outras pessoas também. Então eu volto. Agora deu uma Que, melhorada, certo, gente? então tá certo. Tá. Então, assim, na verdade, porque até acho que um colega colocou da transparência. Na verdade, a gente tem a transparência do compliance vai ser em receber a denúncia, tratar e fazer planos de ação. Então, a pessoa que utilizou o canal, ele não vai receber uma resposta, mas ele vai ver mudança ou num processo, num procedimento, para ele, porque muitas vezes, se eu fizer uma resposta coletiva, essa resposta coletiva que eu faço, eu acabo identificando a pessoa. Eu tiro o anônimo, essa parte de ser anônima, eu tiro isso daí, eu tiro a proteção que eu tenho que fazer para o colaborador, muitas vezes. Né? Então, é nisso que a gente acaba pensando um pouco. E, assim, todo esse programa de compliance, até eu vou passar para vocês aqui, ele tem que ter um apoio da alta administração. Tudo isso que a gente faz. Então, assim, desde a implantação do programa até a conclusão da denúncia, então eu trago algumas imagens aqui que todo o board tem que estar envolvido e tem que estar apoiando, e isso cascateando, para que não seja entendido, o compliance pune, ou que passe uma impressão que a empresa não está envolvida e ela tem um canal de denúncia só para, como a gente fala assim, só para constar que existe. Né? Então, ele tem que estar apoiando. Né? E eu trago uma frase para vocês que é do Código de Conduta da DEL. Aquilo que dizemos é verdadeiro e disponível, não apenas o tecnicamente correto. Por que quando eu trago essa frase, né? Ou seja, é justamente isso, porque não é só não é só o que está escrito, nós acreditamos no nosso código de conduta. Nós praticamos aquele código de conduta. É essa a diferença. Quando a gente tem um programa lindo e não se faz, não se executa, ele é como fala para inglês ver, para cumprir a tabela. Mas quando a alta administração ela acredita e ela faz aquilo, ela está investida naquele código de conduta, e as ações dela são, então assim, existe realmente o empenho em investigar, em fazer a coisa séria, isso é o importante, né? Então, assim, e aí eu trago um pouquinho mais, né? Porque a gente fala o seguinte, é a velocidade, que é até um livro que eu estou lendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, da velocidade da confiança, que é para alta liderança, né? Assim, como você faz para confiar na instituição, né? É a transparência, é não só falar, mas fazer. Então, não basta ter o canal de denúncia, não basta ter o programa, ter treinamento, mas quando você faz com que os colaboradores confiem, e não precisa ter a resposta para o colaborador, são as ações, porque o que a Paula disse é verdade. Muitos colaboradores que denunciam, um conversa com o outro, e eles estão esperando o resultado.
quando ocorre, né, um resultado, então, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe do tipo da proteína no refeitório, quando ocorreu a mudança, a gente não deu reporte para a pessoa sobre a denúncia dele, mas a gente aumentou a gramatura, mudou a forma de tratamento, a gente ficava acompanhando o tratamento, fazia pesquisa com o pessoal fez uma troca das pessoas para identificar quem que protegia mais o diretor na hora de dar proteína. Então, isso é o importante, né? É demonstrar a ação. E isso vai gerando confiança dos colaboradores na alta administração e no próprio programa de compliance. Você sabe que tem um comentário do Douglas aqui no chat, bem Eu ia oportuno, eu falar acho que a disso, gente... legal. Então, go ahead, vai, bora. Não. O Douglas, quer seguir, Dani? O Douglas, ele coloca que não seria uma boa prática de transparência retornar ao denunciante, pelo menos que o seu relato foi finalizado. Douglas, isso não é matemática, tá? Não é A ou B, não é certo ou errado. É uma linha de conduta e uma linha, vamos dizer assim, quase filosófica que as empresas adotam. Eu tenho colegas de empresas que retornam exatamente com esse conteúdo. A empresa que eu trabalho, que está presente em 30 países, não adota essa linha de conduta, porque torna-se inviável, até uma questão sistêmica, tá? De gestão. Você retornar cada case, porque, na verdade, cada vez que você... A impressão que ficou, tá? Nas análises que foram feitas ao longo dos anos. Cada vez que você retorna um case como encerrado, vem mais perguntas. Você reabre o case, porque a pessoa permaneceu silente ao longo de toda a investigação. Muitas vezes a denúncia, no nosso caso, ela é anônima. 90%, 95% das nossas denúncias são anônimas, quase nenhuma é identificável. O legal, só um parênteses aqui, Kátia, até para você saber, é que eu tenho visto, principalmente as denúncias de assédio sexual são abertas, e isso eu acho muito bom. Isso eu acho muito positivo. As pessoas estão se sentindo confortáveis o suficiente para falar. Quando são outros temas, muitas vezes não, mas nesses casos eu tenho percebido essa abertura e tem sido muito bom. Agora, a gente não optou, como grupo, em não responder, primeiro por tem uma questão sistêmica, segundo uma questão de volume, e terceiro, em que a pessoa vai abrindo mais questões depois que ela viu que fechou o case. É como se duvidasse da tua própria investigação e que, por si, ela é sigilosa. E eu preciso fechar o caso. Então, é um problema muito sério de gestão das denúncias de compliance. E lembre-se que a gente está falando que nós trabalhamos em empresas que têm suas melhores práticas, porém, em todos os países onde nós estamos falando, Brasil incluído, a gente tem leis e regras para compliance, né? Para a ética, não regras específicas sobre canal de compliance, não é isso. Mas se a gente começa a deixar tudo aberto, a gente vai gerar o tempo todo essa discussão. Mas por que você fechou? Quais foram os itens que você encontrou? É impossível continuar. E aí, num cenário... E aí é uma percepção Paula própria, não estou falando por CNPJ, estou falando na pessoa física, até porque alguém está tomando notas com IA, coisa que eu não sou muito favorável nesse tipo de reunião, porque, inclusive, isso vai para uma nuvem que a gente não sabe o nível de disseminação de informação fora de contexto. Então, eu gostaria de colocar aqui que essa posição é minha como pessoa física. As pessoas ficam numa sensação de que a empresa está devendo informações. E isso pode gerar um contingente, um passivo trabalhista, num país litigante como o nosso. Tá? E aí, E eu Daniela, eu acho que a concordo. gente, até em termos de compliance, a gente poderia trazer, como isso aqui é uma comissão, né, aberto para discussão, a proibição de tomar notas com IA
aberta, a não ser que se Sim. prove ser um sistema fechado, porque Sim. isso leva a nós, como pessoas, para dentro de um contexto de nuvem não controlável. Exatamente, até porque às vezes podemos ter, embora seja depois esse nosso encontro vai ser divulgado no YouTube, a grande preocupação é com o desvirtuamento da informação, né? Sim. Então, eu não tinha observado isso, mas eu estou tentando ver se eu consigo fazer um opt-out aqui para que a gente evite ter esses casos, né? E eu não sei se a gente consegue colocar uma ferramenta, não sei se alguém tem conhecimento disso, de colocar uma ferramenta para que isso não ocorra em outras reuniões nossas, não sei. Se alguém tiver depois, quiser me passar no privado alguma É, sugestão, eu vou agradecer, por isso tá? que a gente sempre traz que são opiniões pessoais, né? A gente não representa, mesmo trabalhando em empresa, a gente costuma muito, como eu abri a apresentação falando, que são trocas por ter estudado, por ter da vivência ao longo da carreira, de cursos, de palestras. A gente traz alguns exemplos pontuais, mas nunca representando empresas às quais eu trabalhei ou trabalho, né? Então a gente traz. Networking, né? Troca de Sim, informações com colegas. Então, não necessariamente o que você está trazendo foi aquilo que você viveu na sua empresa, mas foi algo exato, que você tomou conhecimento através de um curso, de um networking, né? Então, não necessariamente é a sua realidade, mas é algo exato, muito importante que você reputou importante trazer para esse grupo. Obrigada, exato. Kátia. Acho que assim, e trazendo o que a Paula falou de reporte, assim, o que acontece? Eu tive uma experiência no passado de um colaborador que trouxe um ponto. Ele levantou, assim, eram várias denúncias, algumas anônimas, outras não vinculadas sobre um fato. E nessa investigação que a gente fez, culminou na demissão de um colaborador. Assim, e esse colaborador que foi desligado, era par de um dos denunciantes, e o denunciante ficou feliz, né? Porque no time dele tinha uma competição acirrada, então eram os dois players quem que ia ser promovido. Aí, passado um tempo, foi recontratada uma outra pessoa naquela posição, né? É, e essa pessoa trouxe uma nova denúncia. Olha, esse fato, e a gente fez a investigação e não tinha procedência, né? Porque não tinham outros denunciantes, não procedeu e encerrou a denúncia. Eu não dei o reporte. E passado um tempo, a pessoa chegou, se desligar da companhia e falou para o gestor que a área de compliance deixou ele na deixou ele sem retorno, porque não foi, ele tinha dado uma conduta e a outra pessoa não foi desligada. Então é isso que acontece, Paula. Muitas vezes a gente tem que identificar realmente, entender todo o cenário, se o canal de denúncia é para uma retaliação, que no caso desse colaborador, ele queria afastar, ele estava utilizando o canal para denunciar uma pessoa que seria concorrente dele a ocupar um cargo futuro. Né? Então, é muito. Então, assim, Já vi também situações por, assim, muito complicadas. porque assim, hoje eu acumulo funções, então é muito fácil para identificar, mas em determinadas empresas que não existe o acúmulo de função, você não fica sabendo de situações. Nesse caso, eu acabei conversando nos períodos com os gestores, com a pessoa de RH, era muito próxima minha, por isso que, assim, a área de compliance, ela tem que estar próxima ao RH, a área de compliance tem que estar próxima ao jurídico, próxima à área de auditoria interna, então, você tem que circular muito nessas áreas para poder ter o contexto completo. Né? Concordo. Então, aí é isso, né? Então, às vezes, você faz as respostas, então, por exemplo, veio a denúncia da pessoa, você dá a resposta negativa, a pessoa vai começar, não, mas tem isso, mas tem aquilo, tem esse fato também.
Então, é justamente o melhor é encerrar, como sim ou como não, com a conclusão da área de compliance. Deixa eu aproveitar aqui. E eu trouxe essa frase, né, para vocês, do Código de Conduta da DEL, e eu vou aproveitar e deixar meu contato para vocês. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, fique à vontade. Deixei aqui o contato, colocando Kátia Stefania Galazzini, já me encontra. Assim, a ideia, a gente não tínhamos muito tempo, na verdade eu consegui cumprir aí uma horinha, para a gente trazer um overview da implantação do programa de compliance, para trazer na discussão alguns pontos importantes, de maneira geral, né? Que a gente consegue e trazendo isso, ter todo um programa, o reporte dessas irregularidades, como se estimula que se reporte, como se trata. Eu acho que você trouxe muito bem, de uma maneira muito didática, porque na realidade, compliance não é uma ferramenta A mais B. Até tem uma pergunta sobre o uso da norma ISO, que é, se eu não estou enganada, é a norma que trata de investigações internas. A gente não, eu nunca implantei normas ISO para compliance, a gente tem outras ferramentas internas na empresa atual, a gente tem outras ferramentas, eu vivi outras ferramentas internas em outras empresas. A gente pode até fazer uma discussão em outro momento sobre certificação, normatização, eu tenho opiniões muito particulares sobre isso. Mas, assim, eu acho que o que você trouxe mais importante é que é um processo. E como todo processo, ele envolve pessoas, envolve engajamento. É o tone of the top que a gente fala, né? E no compliance a gente realmente usa muito dessas expressões porque elas são sensacionais para resumir em poucas palavras conceitos grandes. Quer dizer, faça o que eu faço, né? É o tom do topo, né? Na empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, começa-se todas as reuniões de gestão há muitos anos. O primeiro tópico é uma palavra de abertura, o segundo tópico é compliance e o terceiro é segurança. Então, é uma maneira de você criar cultura, né? Então, depois você precisa levar esse tone of the top para as pessoas, para o dia a dia. Eu acho muito legal quando as pessoas vêm até nós. Por exemplo, quando a gente teve a Copa do Mundo no Brasil, poxa, um pessoal que recebeu convites sensacionais para camarotes super exclusivos. Vieram falar comigo, a gente discutiu muito, em alguns casos a gente teve que negar, a pessoa ficou doida de raiva, porém compreendeu. E isso foi muito bom. Foi um feedback muito bom daquilo que a gente fazia, sobre aquilo que a gente fazia e como a gente fazia. É a empresa acreditando na gente. Porque é fácil você falar de compliance no dia a dia da operação. É difícil você falar para a pessoa, não, você não vai para o camarote principal no Maracanã com tudo pago pelo teu parceiro comercial. O sujeito quer te matar. Mas aí quando você dá o racional, quando você explica que não é pessoal, mas que é uma questão que inclui reputação, e as pessoas entronizarem o conceito reputacional dentro de si, na medida em que elas estão representando um ente legal, né? Uma empresa, um escritório, o que seja, ela dá uma mitigada, ela fica brava. E a gente reconhece que ela está brava, e está tudo bem ela tá brava. Só que o compliance é para além da braveza. E essa é a dureza do processo, mas também a beleza dele. Porque a gente precisa humanizar as relações, mantendo a reputação da empresa. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né, Kátia? Sim. Exato, porque assim, a questão que eu sempre trago é que marca que a empresa vai deixar, né? Então, assim, eu falo isso desde uma implantação de canal, que você vê assim, o que a empresa, né? Porque a reputação é assim, quando a gente vai fechar, por exemplo, por que a gente faz pesquisa de compliance também para fornecedor? Ampliando um pouquinho o nosso Sim. aspecto, né? A gente, em várias empresas,
eu já tive MLA, a gente faz algumas pesquisas para saber o risco reputacional, a questão se a empresa, se o sócio é pessoa politicamente exposta. E acontece, né? Porque assim, a gente está com uma empresa, ele está fazendo doação para partido político. Pera, a gente teve uma situação, eu tive uma situação de um caso de parceiro naquela questão da cloroquina, do estímulo que teve uma abertura de investigação e um parceiro estava envolvido, eu tive que fazer uma análise detalhada, e aí eu entrei em contato com o compliance officer da empresa para entender qual que é o teu papel nessa investigação. Falou, olha, e ela me mandou toda a documentação, foi uma simpatia, e explicou realmente que ela estava sendo envolvida indevidamente naquela investigação. Então, assim, eu acho que tem que haver isso, né? Então, tem que haver investigação e, assim, quando a gente vai estar com o fornecedor, eu quero entender qual que é a questão dele, né? Então, nesse caso, vamos continuar com ele porque ele também está sendo vítima. Pode acontecer a presunção de boa-fé, a presunção de veracidade. Agora, eu tive uma outra situação de uma empresa que a gente ia contratar, ele tinha várias ações civis públicas, várias ações, perdão, falei civis públicas, mas eu falei por engano. Na verdade, ele tinha as ações do Ministério do Trabalho por manter pessoas trabalhando sem registro em carteira. Então, já demonstra uma má-fé para mim. E quando eu fui investigar a pessoa física, ele tinha ação da ex-mulher por violência doméstica e atual mulher violência doméstica. Então, assim, você fala assim, como que você vai contratar uma empresa que tem um dono de empresa com uma situação dessa e ele não tem registro, tem a quantidade de ações trabalhistas, né? Então, assim, ele não cuida dos colaboradores dele, você acha que ele vai cuidar da reputação da nossa empresa? Né? Então, a gente amplia um pouquinho, mas é a questão do compliance, como a Paula bem comentou, a gente faz um overview, né, de todas essas situações. E esse é um detalhe importante também. Tem um outro comentário, Kátia, que eu gostaria até que se a Cristiane quiser abrir o microfone e perguntar diretamente. Eu tô nela aqui, eu fui ler agora, no É, momento que a Paula estava falando, que ela perguntou, 6h26. Há muitos casos, principalmente denunciados por mulheres, relacionados a assédio sexual cometido por colaborador homem, estando sozinho com a vítima, em um momento desprevenido. Há colaboradoras que tentem a não denunciar por não terem provas. Como a empresa pode orientar a colaboradora nesses casos? Então, não ter provas e fazer a denúncia e os riscos e Sim, por favor, Kátia. Oi, Oi. Oi, Dani, posso só complementar a minha pergunta para a Kátia? Claro. Kátia, na minha experiência, eu vivenciei bastante isso no contato que o departamento jurídico que eu liderava prestava um apoio de assessoria jurídica para a área de compliance. E essa era uma situação muito comum, porque assim, a gente não anda o tempo inteiro com um gravador ligado, né, dentro do bolso. Em muitas situações, isso acaba pegando desprevenido a gente. Então, isso é uma situação que muitas mulheres até deixavam de denunciar, porque elas não teriam provas. Assim, o que eu vou falar para você, e assim, quando esse homem ele está num cargo de liderança, ele tem condutas não só com uma vítima. Essa conduta é reiterada com perfis de mulheres. Então, eu tenho até tenho um exemplo de um livro, na verdade, até não é real, tá? Não é meu, é de um livro. Depois, se vocês quiserem, eu até compartilho. Que a pessoa fez, era do RH, trabalhava no RH, fez a entrevista e achou estranho o tipo de atitude do candidato, era para um cargo de direção. O candidato,
ele foi aprovado, depois ele queria, vamos fazer um jantar para eu te agradecer da minha seleção, e a pessoa foi se esquivando, mas ele vinha, ele chegou a mandar flores para casa dela, só que isso ele tinha provas, né? Então fica muito mais fácil. Mas a questão é que, quando a pessoa denuncia, você começa a dar aquele start no compliance. A gente começa a observar as condutas, começa a conversar faz uma investigação, tomando depoimentos. E como são esses depoimentos? São sigilosos. Você não abre por que você está perguntando. Você começa investigando. Você vai vendo, você analisa o cenário, a rede, começa a conversar com pessoas-chave, pega todas essas informações, e o que eu vou falar agora é um caso que eu trabalhei de assédio sexual. Chegou num ponto que a gente chegou no assediador. Na época, não fui eu, mesmo com compliance officer, eu pedi apoio de um externo, de um homem, porque a gente já sabia da conduta e que a gente sabe que tem umas questões de machismo. E ele não iria se abrir comigo. Então, eu tive que contratar uma figura externa de um homem engravatado, que agendou e conversou e que ele confessou. Só que isso você vai analisando todos os contextos, toda a situação, e como vai ser a forma de investigá-lo. Né? E nesse caso, não seria uma mulher investigando, ele nunca falaria. Então, assim, a gente tem que estimular. Por isso que é importante os treinamentos e ter conversas de assédio sexual. Porque assim, sempre tem um fio. A gente começa, e assim, a Dani e Paula, vocês vão ver, a gente sempre tem um fio e a gente tem um feeling. A gente fala, tem alguma coisa que não está fechando nesse círculo. E a gente começa a investigar e a gente encontra. Né? Então, assim, e com prova, assim, você não vai ter prova, mas você vai ter o testemunho. Tem algum tratamento? E, assim, muitas vezes você começa a pegar a ficha da pessoa, começa a ver promoções, levanta quem eram os diretos, que promoção tal teve, que mérito teve, como que tá, se tá alguma curva discrepante. Então, assim, por isso que você precisa, assim, sempre ter o RH, o jurídico, como parceiro de negócio. Não é uma área que, assim, são seus parceiros. Pega o prontuário, levanta isso, tem a pessoa lá da folha, a pessoa de benefício de folha, que é seu parceiro para consultar. Né? E assim, sempre alinhado com o gestor, porque às vezes tem algum vazamento de informação e você consegue, com o gestor, ele consegue obter as informações, te entregar o prontuário, você vê e devolve de forma confidencial. É verdade. Essa sinergia que você falou entre as áreas, ela é extremamente importante. Eu já presenciei departamento de compliance atuando sozinho. É muito sofrido para eles e para a própria empresa, porque ao final das contas, o resultado que você deseja, a gente acaba não atingindo exatamente por essa falta de sinergia. Isso tem muito a ver com o que você falou. Exato. Então, assim, a gente acaba justamente ficando uma luta sozinha. E não é esse o sentido. Na verdade, o compliance é para a empresa. Né? O compliance ele tem que estar enraizado em todas as áreas. Muitas empresas grandes, elas fazem com que tenha um representante, um multiplicador de compliance em cada área. E funciona bem. Né? Funciona bem, porque é aquela pessoa que está revestida que vai treinar, vai esclarecer na dúvida ela que eles procuram. Como né? se fosse Então, embaixador, né, do tema. Exatamente. Legal, obrigada, Na viu, verdade, Kátia? a Aline até perguntou aqui se tem uma justa causa em casos de assédio sexual, né? Que é a última vítima. Então, assim, tudo depende, né? Depende do caso. Então, nessa situação que o livro trouxe, ela tinha muita evidência. E aí, sim, ela reportou para a diretora dela,
que conversaram e decidiram pela justa causa, porque tinha evidência. Muitas vezes não vai ter, essa justa causa, mas vai ter o desligamento. Por quê? Porque o que acontece? Aí entra pelo jurídico, né? E a gente tem uma fragilidade, muitas vezes, da Justiça do Trabalho. O que é recomendado fazer? Muitas vezes você instaura um inquérito, principalmente quando tem roubo. Você instaura um inquérito, você já tem todas as provas, as evidências, você instaura o inquérito, faz a justa causa, para quando ele entrar na Justiça do Trabalho, você já tem, muitas vezes, até com algum desmembramento do inquérito, e você pede, olha, você despacha com o juiz do trabalho, já informa a condição já passou, já saiu da investigação preliminar, tem um inquérito instaurado. Por isso que eu falo assim, são parceiros. Você tem que ter relacionamento dentro da empresa. Não, essa discussão, gente, ela é quase infindável e ela é muito importante. A gente pode até trazer, viu, Dani, em outros momentos, em outros fóruns. E, Kátia, muito obrigada, Cristiane, também aí pelas suas contribuições, né? Só para a gente poder encerrar aqui, tem algumas questões no chat falando sobre due diligence, né? Sobre aquele processo prévio, para quem não está acostumado com o termo, que a gente chama due diligence, mas na verdade é a investigação que a gente faz previamente sobre reputação de fornecedores, de parceiros comerciais, em certos casos, em certos tipos de empresa, para os seus colaboradores não, perdão, com seus clientes, né? E due diligence é um negócio muito bom e precisa ser feito de uma maneira, na minha visão, que eu já fiz em muitos casos, não formatado igual um pãozinho de padaria. Se você tem uma grande operação, é um tipo de due diligence, se você tem uma média, é outro. Due diligence é necessária, tá? Essa investigação é mais ou menos o que eles chamam principalmente nos bancos, né? De conheça seu cliente, saiba quem é teu cliente. É fazer uma análise de crédito, vamos falar assim, fazer uma análise de quem é a pessoa que está ali, né? Isso é muito importante, isso precisa ser feito. A profundidade que você vai dar a isso depende de uma análise criteriosa que a empresa vai fazer, deveria fazer ou deve fazer, sobre o tipo de operação no qual ela está se envolvendo. Eu vou dar um exemplo que pode parecer muito fora da realidade de vocês, mas está no dia a dia da gente. Então, sim, é difícil fazer due diligence na Europa. Não é uma questão de cerceamento de acesso a dados, é uma questão da forma como pedir, André. Eles têm sim um critério muito maior quanto a doar dados pessoais. Eu brinco que aqui no Brasil a gente tem um lago de dados, a gente não tem dados, a gente tem um lago de dados, infelizmente. E na Europa eles já são mais criteriosos em geral sobre isso, né? Mas eu entendo o seu ponto e a sua colocação, tá? Agora, due diligence, ela precisa ter um foco e ela precisa ter um começo, um meio e um fim, senão ela se torna infindável. Agora, em termos de risco reputacional, é muito importante, porque senão a gente se vê metido no meio de escândalos e a gente não exerce a nossa função empresarial e mesmo pessoal na função de gestores de melhorar a consciência de nossa cadeia produtiva. Nós temos, por exemplo, na empresa que eu trabalho, como a gente tem muita presença mundial de componentes e de outras coisas, a gente se adapta às políticas de restrições contra trabalho escravo, contra minerais de zonas de conflito, contra uma série de coisas que uma empresa maior consegue pagar o preço de algo mais caro para incentivar a cadeia produtiva
a trabalhar de forma mais ética. Então, eu digo, eu não vou deixar de comprar de você, porém trabalhe de forma mais ética. Trabalhar de forma mais ética custa um pouco mais caro, mas é mais sustentável. Às vezes custa mais caro, nem sempre. Isso é uma mística também. Depende da situação. Então, due diligence é muito importante. E due diligence, na prática, nada mais é de conhecer com quem você está se relacionando. Você não vai na casa de uma pessoa que te chamou para ser seu amigo, sua amiga, pela primeira vez, sem saber o mínimo de quem é a pessoa. Você não vai fazer uma viagem para a Europa, ou mesmo ali para o lado, para Bueno Brandão, com um colega que você nunca viu na vida. Isso é uma forma de due diligence. Então, a gente precisa normalizar a busca reputacional, que é o que a gente chama de due diligence. Pessoal, olha, já são 7h30 da noite. A gente agradece imensamente. A gente poderia ficar um fórum inteiro falando aqui sobre o assunto. Agradecemos demais a presença de todos vocês. Kátia, não tem palavras para agradecer. Cristiane também, a todos vocês. E todos esses temas, gente, podem trazer dentro do grupo, né, Daniela, da comissão de compliance, para a gente ir discutindo isso. É um grupo aberto. Às vezes a gente conduz as discussões, temos os nossos encontros, ajudem a gente a puxar os encontros com os temas. Todos nós somos voluntários, né? E temos esse espaço aberto pela OAB. E, de novo, muito obrigada a vocês que generosamente estão aqui com a gente. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, pessoal. Boa noite, então, a todos. Até a Boa próxima. noite. Até mais. Boa noite. Obrigada, parabéns.